Muitos de vocês devem estar se perguntando por que eu resolvi pedir um relatório sobre o processo eleitoral. Eu queria responder a essa indagação lembrando que foi o próprio Tribunal Superior Eleitoral, lá atrás, que nos deu essa incumbência, abrindo a possibilidade de que o PL e outros partidos pudessem ter acesso ao sistema da Justiça Eleitoral e às instalações do TSE. Quero dizer que nós estamos aqui hoje com uma única intenção: contribuir para o fortalecimento da democracia do nosso país. Nós temos a certeza que estamos fortalecendo a democracia, fortalecemos o Brasil. Eu quero dizer com toda humildade que nós do PL não somos especialistas em segurança de dados. Por isso fomos atrás de técnicos que fizessem esse trabalho para garantir a transparência do processo eleitoral. Até porque eu, Valdemar, fui eleito com urna eletrônica. As bancadas do PL foram eleitas com urna eletrônica. Então é natural que se peça um trabalho de fiscalização para que não fique nenhuma dúvida em relação ao nosso sistema eleitoral. Dessa forma, contratamos técnicos e especialistas em segurança de dados para poder discutir tecnicamente com os funcionários do TSE o que é salutar e saudável para a própria democracia. Então hoje será apresentado pelo engenheiro Carlos Rocha, que liderou esse estudo técnico e que irá comentar aqui para vocês alguns pontos que merecem ser observados. E eu confesso que fiquei surpreso. Repito, esse relatório não expressa a opinião do Partido Liberal, mas é o resultado de estudos elaborados por especialistas graduados em uma das universidades mais respeitadas do mundo, e que, no nosso entendimento, deve ser analisado pelos especialistas do TSE, de forma que seja assegurada e resguardada a integridade do processo eleitoral, com o único intuito: fortalecer a democracia para fortalecer o Brasil. Salve, progressistas, eu sou o Clayson. Nós estamos trazendo aqui para você a fala do Valdemar da Costa Neto, e é uma fala dúbia, porque ele atende a um pedido do Bolsonaro quando ele coloca em xeque a questão da votação, a questão especificamente da apuração dos votos no segundo turno, mas por outro lado ele fala com os ministros do TSE dizendo: olha, não, eu acredito que não houve fraude nas eleições. Ele faz esse jogo duplo. Para piorar a situação, ele traz essa fala toda contundente: não, são especialistas, nós fizemos uma denúncia séria, uma denúncia grave. Eu até vou trazer aqui para você o que ocorre nessa ação do PL. Essa ação pede a invalidação dos votos das urnas fabricadas antes de 2020, e aí são 59,18% das urnas do segundo turno que teriam seus votos anulados. Também não há uma reclamação sobre a votação do primeiro turno, quando o PL elegeu 99 deputados federais e 8 senadores. Sustenta de forma completamente equivocada que só os votos das urnas do modelo UE 2020 ou 2020 são auditáveis. Isso não é verdade. E aí os votos delas dariam vitória, segundo o partido, a Bolsonaro. E o partido diz que também não há indício de fraude, problema técnico no sistema de votação brasileiro nessa mesma ação. E ele diz que a segurança das urnas já foi comprovada pelo Tribunal de Contas da União, pela OAB, pelas Forças Armadas. 3 missões internacionais de observação eleitoral também emitiram relatórios preliminares. E aí fala sobre o tal logs de urna. Essa representação, ela alega uma suposta falha nos chamados logs de urna, que são, na verdade, registros com dados dos equipamentos. Isso acontece em 5 dos 6 modelos de urnas usados na votação. Na verdade, existe
uma certa inconsistência nessa questão. Porém, os logs de urnas são apenas um detalhe, um pequeno detalhe. Existem várias outras questões que inclusive constam do boletim de urna, que você pode chegar às mesmas informações de outra forma. Se fosse exclusivamente os logs de urna a única fonte de informação, ok, talvez teríamos um problema. Mas com o boletim de urna você chega em todas as outras informações, sem exceção. E aí eles colocam o seguinte: dados, estou repetindo o que está na ação. Pretende-se, com a verificação extraordinária hora requerida, confirmar os indícios de mau funcionamento das urnas eletrônicas apresentados no relatório técnico do PL, de modo a comprovar a incerteza dos resultados gerados pelas urnas eletrônicas de modelo de fabricação anteriores a essa, né, que é a UE 2020. Aí eles falam sobre os modelos UE 2009, 2010, 2011, 13 e 15. Esse é um trecho do documento que eu estou aqui resumindo para você. Então, segundo o PL, só a urna UE 2020 é auditável. Isto não é verdade. Todos os especialistas já refutaram essa informação. Ao todo, 192 mil urnas desse modelo UE 2020 foram usadas nesse segundo turno. É um total de 472 mil urnas, 192 mil é do modelo novo, que eles querem contar só com a votação desse modelo novo. E aí diz o seguinte, ainda lá no relatório, o resultado é 51,05% dos votos ao Bolsonaro, 48,95% para o Lula. O que eu quero trazer aqui para você, mediante todas essas informações e dados que eu estou passando? A primeira informação. E aí, logo de cara, o Alexandre de Moraes já deu a chicotada, aquele slap, sabe aquela chicotada? Flap. Falou, não, mas peraí, as urnas que foram usadas no segundo turno são as mesmas que foram usadas no primeiro turno. Por que vocês não estão contestando o primeiro turno? Porque aqui nós temos aí o próprio PL com 99 deputados eleitos e 8 senadores. Eles não vão colocar em xeque a votação do primeiro turno. E aí o próprio Alexandre de Moraes já chega e fala, meu irmãozinho, é o seguinte, ou vocês apresentam os dados do primeiro turno, ou isso daqui vai ser anulado. E as pessoas estão chateadas com isso, estão tristinhas. Há pessoas choramingando por isso. Mas a verdade é que o processo ele precisa ter um mínimo de lisura na sua montagem e na sua propositura. Se é um problema com as urnas, nós estamos falando de eleições, nós temos uma diferença aí de dias de uma eleição para outra. Aí o pessoal fala assim, ah não, mas são duas eleições. Na verdade, o primeiro turno não tem nada a ver com o segundo turno. Mas as urnas são as mesmas. Literalmente as mesmas. São duas eleições com as mesmas urnas. Se o problema é nas urnas, se o problema está lá, então essas mesmas urnas deveriam ocasionar problema com o primeiro turno. Porque aí, pelo menos, você vai deixar claro de que não há uma sacanagem por trás. Você vai dizer, olha, a minha preocupação é que a minha preocupação é com relação às urnas, a minha preocupação é com relação às eleições. Então, olha, essas urnas têm problema. Então, deu problema no segundo, deu problema no primeiro. Agora, a preocupação deles não é com isso. A preocupação deles é com o Bolsonaro ter perdido as eleições. E aí, meu amigo e minha amiga, é muita cara de pau. Tem que ser muito cara de pau. O TSE deixa claro que essa ação do PL é uma tremenda de uma bobeira, uma bobagem gigante, que não tem nenhuma consonância com a realidade, que não há a menor possibilidade de haver algum problema. Eles falam, por exemplo, sobre número do patrimônio, não, que é o mesmo. E aí, na verdade, você tem, por exemplo, várias outras formas de identificar a urna, com várias outras, por exemplo, até o próprio selo, né? O próprio lacre da urna é uma identificação individual da urna. Então, não existe essa coisa de dizer que
porque todas têm o mesmo número de patrimônio. Isso acontece de uma forma que poderia ser uma tentativa de fraude. Quer dizer, eles nem sequer citam também essa questão da fraude. Essa questão que eles falam é exclusivamente com relação ao que seria uma auditoria das urnas, sendo que até então a maioria dos bolsominions falam que as urnas não são auditáveis, e nesse relatório do PL eles falam que as urnas 2020 são auditáveis e que os dados que eles inventaram, tiraram do bumbum, são dados que fazem com que as outras urnas não sejam auditáveis. Não é verdade. Todas são. Circulou um vídeo, inclusive, nesse final de semana, num prédio em São Paulo, que as urnas estavam sendo recolhidas e colocadas em um caminhão, e foi necessário explicar que aquelas urnas não participaram do processo eleitoral desse ano. Eram urnas antigas, urnas que foram descartadas. As urnas, elas têm um prazo de validade, por isso que tem vários anos, por isso que tem urnas que são, digamos, entre aspas aí, né, são descartadas, que é mais ou menos isso, né, elas são aposentadas, elas têm um prazo de validade de 10 anos e aí depois as urnas são substituídas. Nem é viável, imagina você comprar centenas e milhares de urnas a cada 2 anos, simplesmente para satisfazer uma necessidade que não existe, na verdade. Então, essas questões estão colocadas aqui principalmente porque o Bolsonaro, há 23 dias, amanhã, quarta-feira, serão 24 dias que esse sujeito está trancado, saiu para colocar uma fala de 2 minutos, pouco mais de 2 minutos, trancado, e ele simplesmente não consegue lidar com a possibilidade de ter perdido as eleições. O que a gente acredita seja típico de alguém que não tem o seu juízo, porque ele de fato acreditou que iria ganhar as eleições. A gente vê esses filhos dele aí pedindo cidadania na Itália, talvez os próprios filhos não tenham acreditado que o Bolsonaro poderia perder as eleições. Eles estavam acreditando realmente que iriam ganhar as eleições. E até agora, alicerçado por esse grupo de aloprados aí pelas ruas da cidade, na frente dos quartéis, colocando celular na cabeça, como a gente mostrou no vídeo anterior, para fazer contato com alienígenas, para pedir para o ET dar golpe no Brasil. Então a gente está percebendo um nível de insanidade. São todos mais ou menos ali no mesmo padrão de insanidade. Mas eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Eu quero que você, por favor, coloque seu comentário aqui. Não se esqueça do like, o seu like no vídeo. Ajuda o nosso trabalho, é só você dar um like aí no vídeo, você ajuda bastante o nosso trabalho com isso. A sua inscrição também é fundamental. Se você ainda não é inscrito, não é inscrita. A gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos nossos vídeos para que observem o primeiro comentário, o comentário fixado aqui, para se inscrever lá no nosso Facebook. Olha, tem muita gente, nós temos mais de 30 mil pessoas que acompanham todos os nossos vídeos, e o que a gente pede é que pouco mais de 2 mil pessoas possam entrar ali e dar um like na nossa comunidade, né, na nossa página no Facebook, para a gente abrir mais uma forma de conversar com mais um público. Então, por favor, faça isso, está aqui no link fixado no primeiro comentário. É só você clicar ali, entra no seu Facebook, dá o like lá e se inscreve na nossa página. Só se inscrever lá para a gente atingir os 10 mil seguidores. E se você puder nos ajudar, nós temos o nosso Apoia-se. O Apoia-se está lá com verdadeiros anjos que todos os meses nos ajudam para que a gente continue o nosso material aqui sendo divulgado. E também, se você pode fazer uma doação, qualquer valor, tá? É qualquer valor, só se você puder e se você quiser uma doação pelo Pix. É a forma que a gente tem de manter o nosso trabalho e todos os dias passar informação aqui para você. Um grande abraço, até a próxima.